Vamos dar continuidade aqui ao estudo das equações. Na aula de hoje a gente vai fazer bastante exercícios resolvendo equações do primeiro grau, tá bom? Encontrando a sua solução. Começamos com esse. Determine o conjunto solução da equação abaixo, sabendo que o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Então, a gente vai trabalhar no conjunto dos números reais. A gente vai encontrar a solução dessa equação e depois encontrar a raiz dessa equação e depois dar a solução. Muito bem, essa equação, vamos partir das bem simples e tentar chegar nas mais complicadinhas. Olha só, a gente está com a equação 3x igual a 7. A gente aprendeu nas aulas anteriores que eu posso usar dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Só que, na prática, a gente não vai estar, por exemplo, esse problema, para a gente tirar esse 3 que está no primeiro membro, a gente vai multiplicar os dois membros por 1 sobre 3. Só que na prática isso dá muito trabalho, tá? Vai ficando sempre um processo trabalhoso. Multiplica o número em ambos os membros, ou soma um número em ambos os membros. Então aqui a gente já vai partir direto para a resolução mais simples. A gente vai utilizar as operações inversas, né? Números que estiverem multiplicando pela variável vão passar dividindo. Números que estão dividindo passam multiplicando, tá certo? Números que estão somando vão passar subtraindo e números que estão subtraindo vão passar somando, tá certo? Isso. O Edson já colocou aí a solução, né? Então, esse número 3 que está multiplicando x, quando eu jogar ele para um segundo membro, ele vai passar dividindo. A gente pode seguir essa regrinha aqui, sem problema nenhum, a regra prática, tá? Então, isso aqui implica que x é igual a 7 dividido por 3, né? O 3 que estava multiplicando passou dividindo. Aí, a gente, como o Edson colocou aí, a gente já chegou numa fração que é irredutível, né? O 7 e o 3 são primos entre si, que a gente chama, eles não têm outro divisor comum além do 1. Então, já está simplificada essa fração. Então, 7 sobre 3 é uma raiz dessa equação. Aí a pergunta, qual a solução dessa equação? Solução é igual. A raiz é 7 sobre 3. Aí você vai se perguntar, ela é um número real? 7 sobre 3 é um número real? Sim, 7 sobre 3 é um número real. Então, sem problema nenhum, você pode colocar ela na solução, já que o universo que a gente está trabalhando é o conjunto dos números reais. Então, solução, 7 sobre 3. Isso é um 7, acredite. Ó, se o seu universo nesse problema fosse o conjunto dos números naturais, qual seria a solução desse problema? Se o seu universo fosse o conjunto dos números naturais, quem sabe qual seria a solução desse problema? Se o universo fosse vazia, exatamente. Então é importante, mais uma vez, destacar que raiz e solução são podem ser coisas distintas. Aqui, a raiz é 7 sobre 3, ela sempre será essa raiz. Agora, quando você vai dar a solução, você tem que olhar para o universo que você está trabalhando. O universo, nesse caso aqui, é o conjunto dos números reais. Mas se fosse os naturais, esse número não é natural. Aí a gente teria a solução vazia, que podemos escrever a solução vazia de duas maneiras. Podemos escrever assim, um círculo com um traço, ou podemos escrever assim. Abre chave, fecha chave, tá bom? Não parece que é uma chave fechada, né? Deixa eu arrumar. E fecha a chave, ó. Abre chave, fecha chave. Você tem essas duas maneiras de escrever o conjunto vazio. Não cometam o erro de escrever o conjunto vazio assim, ó. Achar que isso aqui é o conjunto vazio, ó. Isso aqui não é o conjunto vazio, tá? Isso aqui não é o vazio. Por quê? Isso é um conjunto que tem um conjunto vazio dentro, é um conjunto de conjuntos. Então, ou você usa esse para representar o vazio, ou então este. Tá bom? Não misture essas duas informações. Ok. Deixa eu apagar isso aqui, que essa foi a explicaçãozinha para o universo. A solução desse problema é 7 sobre 3, que o Yuri
colocou aí a sua forma decimal. Você pode escrever também nessa forma decimal, né? Você fez a divisão, né, Yuri? 7 sobre 3 e dá 2,333 reticências, ele colocou, tá certo? 2,33. Isso é infinito, né? Esses números 3, eles continuam. Isso é o que a gente chama de uma dízima periódica. O período é 3. Outra maneira, Yuri, de representar, aí, pessoal, de representar essa dízima é você colocar 2,3 e colocar uma barrinha em cima do 3. Essa barrinha em cima do 3 significa que isso continua, tá bom? Isso significa que continua. Depois eu vou colocar uma figurinha engraçada, né? Que tem um número como esse, 2,3 com a barra em cima. Aí, do lado do número que está escrito na parede, tem uma parede quebrada. Aí tem essa barra em cima. Aí tem um aviso, não retire essa barra, tá certo? A ideia era que quando alguém retirou essa barra e o número 3 saiu arrebentando a parede. Depois eu coloco essa figurinha para vocês darem uma olhada, que engraçado. Olha lá. Como surgiu o quê, Matheus? Qual a ideia que você está falando aí? Como surgiu o quê? O que você está perguntando? Como surgiu esse número, você está falando? É isso? É uma maneira de representar, tá? Por exemplo, deixa eu explicar melhor, Matheus. Ó, se você tiver um número, por exemplo, 1,035, aí a partir daqui tudo repete. 35, 35, e vai repetir os 35 infinitamente. Aí você pode representar desse jeito, ou você pode representar de uma maneira mais compacta, assim, ó, 1,0, o que é que repete? Você observou que repete o 35. Aí você escreve o 35 e coloca uma barrinha em cima. Tá? É para dizer, ó, o que está nessa barra aqui, esse número que está na barra vai continuar se repetindo. Tá bom? Deu para entender? É outra maneira de representar. Ok? Ok. Vamos para frente, então. Vamos para o próximo exemplo. Agora, determina o conjunto de solução dessa equação abaixo. De novo, a gente está trabalhando no conjunto dos números reais. Então, bem simples aqui, ó, você vai ter 6x igual a 9. Aí, esse 6 não está multiplicando? Vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, isso aqui é equivalente a x igual 9 e o 6 passou dividindo. Tá certo? Isso. 9 sobre 6. Aí, o que é que você observa? Essa fração, ela não é irredutível. Esses números aí não são ainda primos entre si, ou seja, existe um divisor comum para os dois, é isso que eu quero dizer. Que número eu consigo dividir na parte superior e na parte inferior ao mesmo tempo? 3, né? Matheus, Edson aí já colocaram. A gente consegue dividir tanto o 9 por 3 e o 6 também por 3. Aí é isso que eu faço, eu simplifico essa fração. Divido aqui por 3 e divido aqui embaixo também por 3. Eu posso fazer essa divisão nos dois, no numerador e no denominador. 9 dividido por 3 dá 3. 6, deixa eu só arrumar essa barrinha. 6 dividido por 3 dá 2. Opa, perdão. Então, a solução é 3 sobre 2, tá certo? Professor, se eu colocasse a solução 9 sobre 6, estaria errado? Não, a resposta dá a mesma. Se você dividir 9 por 6 ou se você dividir 3 por 2, a resposta vai dar, em todos os casos, 1,5, tá? É indiferente. Mas essa forma, a gente na matemática tenta deixar na forma mais simples, né? Ou a forma irredutível, uma fração irredutível, ou na forma de decimal. E aí o Edson colocou ali, ou 3 sobre 2 ou 1,5. Aí a pergunta, essa raiz está dentro do conjunto universo? Aí você olha, o conjunto universo é o conjunto dos números reais, então estou tranquilo aqui. Então você escreve a solução. Solução 3 sobre 2, ou se você quiser escrever, você escreve 1,5, tá bom? Eu gosto das frações.